Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Rafael Soares, supervisor de ensino, coordenador de curso aqui no IESP, Faculdade Uniredentor, né? Agora nós somos um centro universitário, mas as coisas são novas pra gente aqui. Bom, eu vou dar continuidade hoje ao nosso novo projeto, que é o Live do IESP. Então, semana passada a gente contou com a presença aqui do professor Santiago Paz e hoje o nosso live é comigo aqui, tá legal? Então, o que eu vou falar para vocês, né? Eu acho que quem me acompanha aí, quem já esteve numa aula minha, sabe que eu sou apaixonado pelo sistema nervoso central. Então é exatamente isso que eu vou trazer para vocês sempre nos meus assuntos. É alguma coisa sobre o exercício físico, adaptações, controle de movimento, o que a gente precisa de fato saber com relação à parte nervosa ali e o que se interage com o exercício, né? É até engraçado, porque toda vez que eu entro numa sala de aula, mesmo que seja para poder dar aula de anatomia ou fisiologia ou na pós-graduação, quando eu trago a palavra neuro, a pessoa já fica, nossa, neuro complicado, neuro, poxa, neuro é difícil. Quantas vezes na faculdade eu vi os alunos falando, poxa, esse semestre eu tenho neuroanatomia, ou esse semestre eu tenho neurofisiologia, e é muito difícil, é muito chato, é muito extenso, mas a neuro não tem nada de chato, a neuro não tem nada, é extenso? Não vou mentir para vocês, tem muita coisa. É um sistema aí mais complexo que a gente poderia ter no nosso corpo, relacionado à parte neuro. Mas é muito fascinante porque é o cérebro que comanda tudo. Então a unidade corpo, o professor, que é o outro supervisor de ensino junto comigo aqui, que é o Marcos Chilins, e nós tínhamos a oportunidade de ir para Campina Grande participar do segundo Combracis, e numa mesa lá, com outros profissionais, a gente falou muito e tratou muito essa parte da unidade do corpo, né? Em toda a área da saúde, para poder observar tudo e trabalhar cada vez mais como unidade, e não separar as coisas, porque tudo é uma cascata, todas as coisas no nosso corpo, ela resolve, ou ela acontece, ou ela se adapta com diversas coisas ao mesmo tempo, tá? E o meu olhar já sempre é neuro, tá? Pelo meu histórico, pelo que eu estudei, pelo meu trabalho do dia a dia. Então é isso que eu vou trazer aqui para vocês nesses próximos minutos. A gente vai iniciar aí com as noções básicas do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, gente, é lindo, é fascinante. Se você consegue olhar para a pessoa e conseguir visualizar o sistema nervoso comandando toda aquela máquina que é o corpo, aqui não existe nada mais complexo que o nosso corpo, pelo menos no nosso mundo animal, que a gente conhece até hoje, não existe nada mais complexo. Então é fascinante a gente entender um órgão que ele é extremamente especializado, tem divisões, porque tudo tem o porquê de estar naquele local. A anatomia do seu corpo, a anatomia do seu cérebro, ela não é à toa. Cada voltinha daquela, cada giro, cada sulco apresentado ali tem um porquê, né? E quando a gente começa a falar de anatomia do sistema nervoso, a gente já tem que pensar numa coisa: o sistema nervoso não é só cérebro, não é só medula. Então eu tenho uma divisão anatômica. A minha divisão anatômica é muito simples. Isso é dividido em duas partes diferentes, né? Meu sistema nervoso central e o meu sistema nervoso periférico. Então, qual que é a diferença de um do outro? O sistema nervoso central, ele é formado por cérebro e medula, tá legal? E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos. Então, se eu for trazer isso de uma imagem muito simples, aqui é o meu computador central, a minha medula hoje, pela ciência a gente já entende, e a gente pode falar que a medula, ela também é inteligente. A gente não sabe ainda o quanto a medula é inteligente, mas ela já apresenta muita coisa de processamento que não precisa chegar até o seu encéfalo, tá? Então vem da periferia, isso vai subir por vias aferentes, vai chegar, vai receber um tratamento até em nível de medula. Então a gente começa a entender que o sistema nervoso central, ele como um todo, ele tem uma parte dele responsável de fato por compreensão, por pensamento, por comandos, seja eles autônomos ou não, tá legal? Então pensa dessa forma. Falou em sistema nervoso central, você tem cérebro e medula, tá legal?
E se eu falo sistema nervoso periférico, aí são as minhas vias, aonde pensem em autoestradas, né? A gente tem as vias principais e depois a gente vem outras vias. Então são os nervos. Os nervos, qual que é o papel do nervo? Levar aquilo que foi criado no sistema nervoso central, lá no nível de córtex mesmo. Então foi gerado aquela informação ali, ela vai ter que ser entregue. E quando a gente fala do movimento, então a gente tem uma parte do seu cérebro que é responsável por gerenciar e organizar o movimento, e você precisa de outra parte para poder levar esse potencial de ação até o órgão efetuador, que no nosso caso é a entrega vamos falar aí do neurotransmissor, que é a acetilcolina, naquele momento que ela vai ali, ó, derramar a sua acetilcolina na placa motora, né? Na fenda sináptica, e aquilo ali vai chegar na placa motora e vai estimular a sua placa motora. E a partir dessa estimulação que vai de fato acontecer ali a sua contração muscular. Mas a gente precisa entender algumas coisas também com relação ao sistema nervoso periférico e vias axonais. Tá legal? Como tudo é muito específico e tudo tem o seu local ali para poder ficar tudo organizado, as minhas vias sensitivas, elas são aferentes, e minhas vias somáticas, motoras, do movimento, ela passa em locais diferentes. Então eu tenho a sensitiva passando em coluna posterior da minha medula, então ela vem pelo nervo, todos os nervos eles são mistos, isso quer dizer que eu tenho comando motor e comando sensitivo, tá? Pelo menos os nervos aí da minha medula, que diz respeito aos pares que estão abaixo ali dos pares cranianos, que eu tenho pares cranianos que são somente tem a organização um pouco diferente dos nossos pares aí radiantes, tá legal? Então, o que acontece? Eu tenho que entender que o movimento, cada movimento, ele gera tanto aferência como ele precisa da eferência. A aferência é aquele sentido, a percepção que há algo se movimentando, ou, por exemplo, eu tenho dois sistemas extremamente importantes. Um sistema de Golgi, tá? Os óxidos novos de Golgi, e eu tenho neurofuso muscular. E aí, o que isso muda na minha vida? Bom, toda vez que você vai fazer uma contração muscular, você tem um estiramento contra a contração muscular, quando eu falo que ela é excêntrica, tá legal? Concêntrica, perdão. E isso ativa aferências. E é justamente assim que você vai captar ou entender que você precisa fazer mais força para poder vencer aquela resistência, tá? Você vai ter que gerar mais torque para poder movimentar a sua peça óssea e deslocar aquele peso que você queira movimentar. Beleza, mas e se a gente começar a falar do córtex motor? Como que é essa organização do córtex motor? Lá na anatomia a gente já vê que tem o local certinho, onde eu tenho a organização que pega o córtex motor. Então, eu tenho, não é só uma área no nosso córtex que é responsável pelo movimento. Na verdade, eu tenho 4 áreas responsáveis pelo movimento. Se a gente pensa na área primária, a minha área motora primária que está ali no meu giro pré-frontal, então se eu fico aqui nessa posição para vocês, eu pego mais ou menos essa região aqui, ó, onde está localizado o meu giro pré-central, ela é a motora primária. O que isso quer dizer, ser motora primária? Ela que vai controlar o seu movimento, a execução do seu movimento. Mas eu não tenho somente ela, eu preciso organizar o sistema de forma diferente, tá? Porque tudo é muito complexo. Movimentar-se ou anular o movimento é muito complexo. Eu preciso de muita coisa envolvida. Então eu tenho uma área que é responsável por fazer a execução do movimento, e se a gente começa a pensar, tá legal, Rafael, e se o movimento complica um pouco? Se eu uso as 2 mãos para poder executar o movimento, é só a área motora primária? Não. Aí eu vou precisar de outras áreas motoras entrando no movimento. Como, por exemplo, a área motora secundária. A área motora secundária, ela está um pouquinho à frente ali da área motora primária. O que isso quer dizer? Que ela já começa a se aproximar do meu córtex cognitivo. Qual que é o córtex cognitivo? É todo esse córtex frontal
ali, do lobo frontal, ele está relacionado ao pensamentos, às funções cognitivas superiores. Então, percebe que ao momento que você tem um córtex frontal, que ele é o primário, perdão, o córtex está ali no giro pré-frontal, que ele é primário, e eu acompanhando, se eu estiver nessa visão aqui, eu estiver acompanhando em direção ao meu córtex cognitivo, eu tenho uma área, duas áreas motoras a mais, que é uma área motora secundária e uma área pré-motora. Isso entra, gente, na parte de organização. A minha área secundária, ela vai lidar com movimentos onde eu tenho uma complexidade maior, como por exemplo, se eu estou fazendo os exercícios com as duas mãos, com os dois membros superiores ou com os dois pés, enfim, eu vou ter que buscar estratégias de organização um pouco mais refinadas para poder controlar o exercício, para que ele seja efetivo. Mas vamos complicar um pouquinho a nossa vida? Eu tenho em determinados momentos, para poder conseguir fazer um movimento, eu preciso fazer o quê? Eu preciso visualizar o movimento. Então eu preciso de uma área associativa, além das outras duas. Uma ajuda, comanda a execução, a outra ajuda a organizar exercícios que são complicados, principalmente exercícios bilaterais, e eu tenho uma outra que vai buscar estratégias para poder organizar aquele movimento. Quer ver uma coisa interessante? Vocês já viram lá o jogo de basquete, né? Eu tive uma falta no garrafão. O cara que sofreu a falta, ele vai se colocar na posição, na cabeça do garrafão, na marca dele. Ele não vai estar com a bola ainda, porque a bola sempre está com o árbitro, né? O árbitro ele está com a bola, até que ele receba aquela bola, ele não tem acesso à bola, mas ele já se posiciona, ele coloca os pés dele na posição certa, ele faz a orientação do corpo dele exatamente naquela posição que ele vai arremessar. Aí ele pega no ar, a gente acha até um pouco engraçado, né? Ele pega, faz o movimento de quicar a bola e faz o movimento de lançar a bola sem a bola. O que ele está fazendo com esse... o que isso está fazendo com o sistema dele? Ele está se preparando para o exercício, ele está visualizando o exercício, buscando estratégias para poder executar. Então é como se ele estivesse calibrando mesmo o sistema dele, para quando ele receber a bola, ele conseguir fazer exatamente o mesmo movimento e chegar ali a marcar a cesta, tá? Só que, se a gente quiser complicar um pouquinho ainda mais essa questão do movimento, a gente pensa no esporte, pensa num jogo de handball. O jogo do handball, onde eu vou receber um lançamento e eu preciso atacar, finalizar em direção ao gol, eu vejo a bola vindo em direção a mim. Quando eu vejo a bola vindo em direção a mim, eu tenho aí eu tenho uma aferência, aí, um estímulo visual, que isso vai ser tratado na minha área visual, ali na minha área primária visual, que está relacionada a essa parte do seu córtex aqui, só que eu tenho que ligar esse córtex, que é relacionado à parte visual, com o meu córtex motor. Então entra aí o córtex parietal posterior. Ele vai visualizar o trajeto da bola, você vai calcular o quanto que você precisa deslocar até aquela bola para poder pegar e executar. Só que quando você faz isso tudo, você já visualizou o trajeto da bola, você já buscou uma forma de se achar uma solução para aquele movimento, principalmente se tiver um marcador na sua frente. Então é tudo muito rápido. Tá? Você vai ter que fazer uma integração desses três córtex para poder de fato conseguir executar essa atividade. Beleza, mas o que isso muda, por exemplo, na minha vida, se eu sou um personal trainer e estou trabalhando com meu cliente personal na academia? Gente, vocês já perceberam que cada vez mais as pessoas estão indo para dentro de uma sala de musculação com o celular na mão? Vocês acham de fato que o seu sistema nervoso central é capaz de gerenciar movimentos e você olhar um celular ou conversar durante o treino? Não, ele não é capaz de fazer isso. Então, o que a gente começa a observar nisso tudo? Que
esse tipo de interação, mesmo que eu esteja conversando com o meu cliente, dependendo do tipo de movimento que ele esteja fazendo, se ele estiver com uma carga importante, eu não posso fazer isso. Ele tem que estar, a atenção dele tem que estar voltada aqui, ao movimento. Ele tem que buscar estratégias para poder executar esse movimento. Só que se eu tiro de alguma forma essa atenção, vem com um agente externo, seja o celular, seja um amigo falando, seja eu falando com o meu cliente, isso pode fazer o quê? Diminuir ali o rendimento do meu cliente. Tá? E eu tenho que prestar muita atenção nisso tudo. Por que a gente tem que entender o córtex motor? A gente precisa aprender e dar atenção cada vez mais ao sistema pedagógico de ensino-aprendizagem no movimento. A gente precisa ali, de fato, explicar o que vai ser feito, como vai ser feito, organizar aquilo que está errado, porque é você o responsável de dar o feedback para o seu cliente de posicionamento de pés, posicionamento de joelho, posicionamento de quadril. Tudo isso vai interferir no seu gerenciamento do movimento, porque não posso esquecer que é uma unidade e tudo quanto é movimento, todas as adaptações do movimento, elas se iniciam onde? No cérebro. E tudo é muito específico. Então eu tenho aferências que vão causar adaptações, que vão gerar movimentos que depois disso tudo vai gerar, por exemplo, hipertrofia. A hipertrofia não começa na musculatura, a hipertrofia começa no seu sistema nervoso central. Se a gente fala de ganho de força, se a gente fala de musculação, a musculação, qual é o objetivo central dela? Ganho de força. E aonde a gente ganha, você já ouviu aquela história da gente falar do período neural e do período hipertrófico? Então, o que quer dizer isso? Que o período neural é um momento onde você ainda não tem hipertrofia significativa, porém a hipertrofia ela começa a partir do primeiro treino, tá legal? Uma coisa é ser significativo, outra coisa é o momento que vai se iniciar o processo de hipertrofia. Mas aí eu tenho ganho de força nas primeiras semanas ali, com relação ao meu exercício. Por quê? Eu aprendi a fazer o exercício, eu melhorei a sincronização intermuscular, porque eu tenho músculos sinergistas, eu tenho músculos agonistas, eu tenho músculos fixadores, enfim. Então eu tenho que trabalhar tudo em conjunto. E para eu poder trabalhar tudo em conjunto, o seu sistema precisa organizar e aprender aquele movimento. Além de aprender aquele movimento, ele precisa lidar com outros fatores externos para poder conseguir executar. Então, o que vai acontecer nessa história toda? Se você começa a observar e entender a neurofisiologia do movimento, quando você vai tratar principalmente idosos, crianças e pessoas com lesões osteomiarticulares ou lesão do sistema nervoso, seja ele periférico ou central, você começa a observar e organizar aquele exercício de forma diferente, como por exemplo parâmetro de treinamento. Quem geralmente vem numa aula minha de pós-graduação principalmente, onde eu posso aprofundar um pouco mais o exercício, a gente entra em controle de movimento. Eu falo, o seu cérebro não sabe contar, o seu corpo não sabe contar. Nós contamos porque a gente precisa quantificar o exercício para poder pesquisar os resultados. Agora o seu corpo não sabe fazer isso. Então, será que não é interessante a gente começar a observar, unir número de repetições para poder quantificar a carga? Lógico, eu tenho que fazer isso, mas começar a observar o padrão de movimento, porque é o padrão de movimento que causa as suas adaptações otimizadas no seu cérebro, e é ali que tudo acontece. Então, vamos começar a olhar um pouco o seu sistema nervoso central como a chave inicial do seu exercício, porque é a partir dali que a gente vai, de fato, controlar o exercício de forma efetiva. E, gente, eu falo isso, olha, não muda o controle, tá? Tem quase 10 anos que eu venho estudando a neurofisiologia do movimento, e pode ser um cadeirante, pode ser um atleta de alto rendimento, a forma de pensar e as adaptações do sistema nervoso central, elas são parecidas. Então a gente tem como utilizar tudo isso para poder se organizar, tá legal? Enfim, eu tenho apenas 20 minutos, tá, para poder falar um pouquinho com vocês. Gostaria de estar interagindo com vocês aqui agora para poder responder, porque é muito legal quando a gente tem um feedback para poder responder, mas fica o convite, tá legal? Para poder deixar aí nos comentários perguntas, sugerir novos temas e
deixo aqui o convite, um muito obrigado. Já o Santiago, vou falar com o supervisor de ensino do IESP. Santiago, muito obrigado por ter iniciado nosso projeto. Na semana que vem, pessoal, na quarta-feira, às 15 horas, nós vamos ter um novo profissional para poder falar com vocês aqui sobre um novo tema, tá? Então fique ligado aí nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e te convido também a participar e ler o que a gente vem trazendo aí de conhecimento para poder compartilhar no nosso blog, no ies.com.br, tá legal? Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.